No coração da fé cristã reside um mistério. Ele cativa nossa imaginação e agita nossas almas. Este é o período enigmático entre a crucificação de Jesus e sua gloriosa ressurreição. Chamamos isso de Sábado Santo, um dia envolto em silêncio e profundo significado teológico. O que realmente aconteceu durante essas horas, quando o corpo físico de Cristo jazia no túmulo? O mistério da descida de Jesus ao inferno não é meramente um exercício acadêmico. É um conceito que ressoa profundamente com a experiência humana. Estamos familiarizados com a escuridão, o sofrimento e a inevitabilidade da morte. A ideia de um Salvador que confronta essas realidades de frente, até mesmo se aventurando no coração da própria escuridão, é convincente e consoladora. Essa jornada às profundezas do Sábado Santo será uma aventura esclarecedora. Examinaremos o fundamento bíblico para essa crença. Prepare-se para mergulhar nas interpretações oferecidas por teólogos ao longo da história. Também analisaremos o contexto histórico que moldou essas interpretações. A ideia da descida de Jesus ao inferno pode parecer intrigante no início. Não é explicitamente descrita como um evento singular nos evangelhos. No entanto, várias passagens do Novo Testamento insinuam essa jornada enigmática. Esses ecos bíblicos reverberam com uma antiga compreensão da vida após a morte. Eles oferecem vislumbres das profundezas da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Uma dessas passagens encontra-se em Efésios, capítulo 4, versículo 9. Aqui, Paulo proclama: Ora, que quer dizer subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Este versículo, embora não se refira diretamente ao inferno, usa uma linguagem que alude a uma descida a um reino inferior. Sugere que a ascensão de Cristo ao céu implica uma descida prévia. Essa jornada descendente se torna parte integrante de sua obra redentora. O apóstolo Pedro, um companheiro próximo de Jesus, fornece mais informações sobre esse mistério intrigante. Em sua primeira epístola, Pedro fala da experiência pós-crucificação de Cristo com profundas implicações. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20, diz: Pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão. Esses versículos oferecem um vislumbre do reino dos mortos. Pedro descreve uma proclamação feita pelo Cristo ressuscitado aos espíritos aprisionados. Quem são esses espíritos? Que mensagem Cristo lhes entregou? Essas perguntas têm inflamado debates fervorosos entre estudiosos da Bíblia. O mistério da descida de Jesus ao inferno não ficou confinado às páginas das Escrituras. Ele se tornou um tema central que ressoou profundamente na tradição cristã. Ele ecoou pelos corredores da história, moldando a liturgia, a arte e a teologia da igreja primitiva. A descida de Cristo ao inferno foi um símbolo poderoso que influenciou gerações de fiéis. Das catacumbas de Roma às grandes catedrais de Constantinopla, a imagem do Cristo descendo ao inferno cativou a imaginação dos crentes. Esta imagem foi representada em inúmeras obras de arte e textos religiosos. Ofereceu um poderoso testemunho do triunfo do bem sobre o mal, da vida sobre a morte. A luz que brilhava através dos vitrais das igrejas simbolizava essa vitória divina. Os primeiros padres da igreja, lutando com os relatos bíblicos enigmáticos, teceram uma tapeçaria de interpretações. Eles buscaram entender e explicar o significado profundo dessa descida. Alguns, como Orígenes e Clemente de Alexandria, viam a descida como uma representação metafórica da vitória de Cristo sobre os poderes das trevas. Para eles,
era uma alegoria espiritual. Eles a viam como uma libertação simbólica das almas cativas pela ignorância e pelo pecado. A descida era um ato de redenção e iluminação. Outros, como Tertuliano e Irineu, abraçaram uma interpretação mais literal. Eles acreditavam que Cristo realmente desceu ao inferno. Eles imaginaram Cristo descendo ao abismo, pregando aos espíritos na prisão e oferecendo-lhes uma chance de arrependimento e salvação. Esta visão literal reforçava a crença na misericórdia e justiça divinas. Ao longo dos séculos, a interpretação da descida de Jesus ao inferno continuou a evoluir dentro das diferentes tradições cristãs. Cada tradição trouxe suas próprias perspectivas e entendimentos únicos para este evento misterioso e profundo. A Igreja Católica, baseando-se nas declarações dos primeiros padres da Igreja e dos concílios ecumênicos, afirma a descida como um evento literal. Para eles, é um momento crucial na história da salvação. Ela ensina que Cristo, em sua alma humana unida à sua natureza divina, desceu ao reino dos mortos. Este ato é visto como uma extensão de sua missão redentora. Ele foi libertar as almas justas que morreram antes de sua vinda, conduzindo-as à plenitude da vida eterna. Este evento é celebrado como uma vitória sobre a morte e o pecado. As denominações protestantes, por outro lado, têm uma gama mais ampla de pontos de vista. A diversidade de interpretações reflete a natureza pluralista do protestantismo. Algumas, como os luteranos, mantêm uma compreensão semelhante à da Igreja Católica, enfatizando a vitória de Cristo sobre a morte e o inferno. Eles veem a descida como um triunfo glorioso. Outras, como os calvinistas, interpretam a descida de forma mais metafórica, concentrando-se no sofrimento espiritual que Cristo suportou em nome da humanidade. Para eles, é uma expressão do sacrifício supremo de Jesus. Eles a veem como uma representação da agonia que ele experimentou ao carregar o peso do pecado do mundo. Esta interpretação destaca a profundidade do amor e do sacrifício de Cristo pela humanidade. Para compreender plenamente o significado da descida de Jesus ao inferno, devemos voltar no tempo. Devemos explorar o mundo antigo que moldou a compreensão da vida após a morte, tanto para os judeus quanto para os primeiros cristãos. Na Bíblia hebraica, o conceito de Sheol se destaca. O Sheol não era um lugar de tormento ardente como frequentemente descrito nas tradições cristãs posteriores. Era um submundo sombrio onde os mortos residiam, independentemente de suas ações na vida. Sheol, frequentemente traduzido como túmulo ou cova, representava um reino de silêncio e inatividade. Era um lugar onde os falecidos existiam em uma existência sombria, separados da terra dos vivos e da presença de Deus. Essa compreensão da vida após a morte permeou o pensamento judaico durante o tempo de Jesus. Os escritores do Novo Testamento, imersos nas tradições judaicas e greco-romanas, herdaram essa compreensão multifacetada da vida após a morte. Eles também incorporaram elementos do conceito grego de Hades, o submundo governado pelo Deus dos mortos. Hades, como Sheol, era frequentemente descrito como um reino sombrio onde os falecidos habitavam em um estado de existência desencarnada. No entanto, os gregos imaginavam Hades como um reino mais estruturado. A imagem de Jesus descendo ao inferno, não como um cativo, mas como um conquistador, ressoou profundamente com os primeiros cristãos. Eles viviam em um mundo mergulhado no medo da morte e do desconhecido. A cultura romana, com sua ênfase no poderio militar e no culto ao imperador, apenas amplificava essas ansiedades. A mensagem de um Salvador que não apenas enfrentou a morte, mas triunfou sobre ela, até mesmo se aventurando no coração da própria escuridão,
ofereceu imenso conforto e esperança. As implicações teológicas da descida de Jesus ao inferno se estendem muito além do reino dos mortos. Este evento faz a ponte entre os vivos e os que partiram, oferecendo uma mensagem profunda de continuidade e comunhão dentro do corpo de Cristo. Se Cristo, em seu corpo ressuscitado, atravessou as barreiras da morte, então aqueles que o seguem compartilham da mesma esperança de transcendência. Esse conceito de solidariedade espiritual transcende as fronteiras do tempo. A Igreja, muitas vezes chamada de Corpo de Cristo, abrange não apenas os vivos, mas também aqueles que nos precederam na fé. A descida ao inferno nos lembra que estamos conectados a uma vasta comunhão de santos, uma nuvem de testemunhas nos incentivando em nossas próprias jornadas terrenas. Ao concluirmos nossa exploração da descida de Jesus ao inferno, nos encontramos à beira de um profundo mistério. Este mistério não é apenas um enigma teológico, mas também uma jornada espiritual que desafia nossa compreensão. Os relatos bíblicos, embora envoltos em simbolismo, nos convidam a explorar mais profundamente. Eles oferecem vislumbres tentadores de um reino além da compreensão humana. Um reino onde a luz e a escuridão se encontram. Eles falam de uma vitória conquistada no coração das trevas. Uma vitória que ressoa através dos tempos. Uma proclamação de esperança diante da finalidade da morte. Esta esperança é um farol para todos os que buscam sentido na vida e na morte. Os primeiros cristãos, lutando com o enigma desse evento, encontraram consolo e inspiração. Teceram uma rica tapeçaria de interpretações, cada uma mais profunda que a outra, cada uma iluminando diferentes facetas dessa profunda verdade. Essas interpretações continuam a inspirar e guiar os crentes até hoje. A descida ao inferno, seja entendida literal ou metaforicamente, é um símbolo poderoso. Permanece como um testemunho da natureza ilimitada da obra redentora de Cristo. Ela nos lembra que a redenção não conhece limites. Ela nos garante que nenhum canto da criação, por mais remoto que seja, nem mesmo as profundezas da própria morte, está além do alcance do amor e da misericórdia de Deus. Essa crença, ecoando pelos corredores da história cristã, tem proporcionado consolo e força a incontáveis crentes que enfrentam sua própria mortalidade. É uma mensagem de esperança eterna. Essa crença, ecoando pelos corredores da história cristã, tem proporcionado consolo e força a incontáveis crentes que enfrentam sua própria mortalidade. É uma mensagem de esperança eterna. A descida ao inferno, longe de ser uma mera nota de rodapé teológica, está no cerne da narrativa cristã. Ela molda nossa compreensão da salvação, lembrando-nos de que a vitória de Cristo sobre a morte não é uma promessa distante, mas uma realidade presente. Ela nos garante que servimos a um Deus que conhece intimamente nosso sofrimento, que desceu às profundezas da experiência humana para redimi-la de dentro. Essa crença, tecida no tecido da arte, liturgia e teologia cristã, continua a nos inspirar e desafiar hoje. Ela nos chama a confrontar nossa própria mortalidade com coragem e esperança, sabendo que somos acompanhados por um Salvador que percorreu o caminho antes de nós. Ela nos leva a estender essa mesma compaixão e esperança àqueles ao nosso redor, especialmente àqueles que lutam com a dor, a perda e o medo da morte.